Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata e você está aqui no canal Eu Adoro Ciência. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio hídrico do nosso corpo envolvendo os sistemas urinário e endócrino. Se você já gostou desse tema, curte o vídeo e vem para a aula. Bom, gente, o equilíbrio hídrico do nosso corpo vai regular justamente a quantidade de água que nós precisamos ter dentro do nosso corpo. Afinal, nós, como organismos terrestres, não podemos nos dar o luxo de perder água à vontade. Então, a gente tem sistemas próprios do nosso organismo que vão fazer justamente isso. E é o que a gente chama do equilíbrio hídrico. E dois sistemas, praticamente, vão coordenar esses níveis de água no nosso organismo. O primeiro é o sistema urinário, que ele trabalha eliminando as toxinas pela urina, e a urina pode ser muito concentrada ou mais diluída. Quando ela estiver muito concentrada, quer dizer que tenho muitas substâncias tóxicas e nesse caso eu tenho pouca água. Quando a urina está bem diluída, eu tenho uma quantidade menor de substâncias tóxicas e bastante água. E isso vai ser regulado por um hormônio produzido lá no sistema endócrino. Então o hipotálamo, que é uma glândula que faz um paralelo do sistema nervoso com o endócrino, vai produzir esse hormônio chamado vasopressina ou hormônio antidiurético. E a gente fala aqui, usa a sigla dele ADH. Esse hormônio vai ser enviado à hipófise, a glândula mestra do sistema endócrino, e armazenado ali naquela glândula. Quando houver necessidade, a hipófise vai secretar para o sangue o ADH, que vai atuar na reabsorção de água lá nos rins, que é parte do sistema urinário. Agora, gente, vamos ver como que funciona isso, comparando o que a gente elimina de água e aquilo que a gente precisa reter no nosso organismo. Pessoal, agora a gente vai ver realmente como que pode ocorrer a reabsorção de água pelos rins sob efeito do nosso ADH, ou hormônio antidiurético, ou vasopressina, que foi secretado lá pela hipófise. Bom, essa reabsorção pode acontecer de duas formas. Ou ela pode ser muito alta, quando tiver água insuficiente no corpo da pessoa, ou seja, a ingestão de água é baixa ou inferior àquilo que deveria acontecer. E a nossa ingestão de água ocorre bebendo água mesmo ou através de alimentos. Esse é o tipo de ingestão de água que nós temos. Então, nesse caso, como tem pouca água, o organismo precisa reter o máximo. E aí nós vamos ter uma maior liberação do ADH para acontecer essa reabsorção. E aqui nós vamos comparar com dois eventos diferentes, em relação à temperatura do ambiente e o que está acontecendo no corpo do indivíduo. Então, a alta absorção de água vai acontecer quando a temperatura do ambiente estiver muito alta, ou seja, muito calor. E aí, quando está calor, o que acontece com o indivíduo? Ocorre um aumento da transpiração. Portanto, se ele está transpirando muito, ele está perdendo muita água pela pele. E aí o que vai acontecer? Se ele já tem uma perda muito grande de água pela transpiração, outros mecanismos de eliminação de água do nosso corpo precisam ser interrompidos ou reduzidos. E aí entra o ADH. A hipófise secreta o máximo possível de ADH no sangue, vai chegar até os rins, e aí esse indivíduo vai produzir uma urina muito concentrada. Isso quer dizer o quê? Que essa urina tem bastante toxinas e pouca água. Para manter sempre o equilíbrio. Se eu tenho um aumento grande da transpiração, eu vou ter uma redução do meu volume de urina. E isso acontece justamente com o aumento do ADH. No caso, uma temperatura muito quente. Agora vamos ver o oposto. O que acontece? Eu posso ter uma baixa reabsorção, uma baixa secreção de ADH no sangue. E quando isso vai acontecer?
quando tiver água em quantidade suficiente no corpo do indivíduo. Ou seja, ele está ingerindo água em quantidades satisfatórias, ou além daquilo que ele precisa. Então, o nosso organismo ele nunca vai criar uma reserva de água. Então, se estiver ingerindo a quantidade certa ou mais, diminui a secreção do ADH e essa água vai ser eliminada, porque o que o corpo precisa ele vai usar. O que tiver excesso vai embora. Então, vamos considerar uma temperatura do ambiente fria. O que vai acontecer nesse período? Quando a temperatura do ambiente é baixa, o indivíduo vai ter uma transpiração reduzida. Não vai ser zero, mas vai ser muito baixa. Por quê? A transpiração é um meio de manter a nossa temperatura constante. Então, se a temperatura do ambiente se eleva demais, a gente transpira para a nossa também não subir e a gente não morrer. Então, nesse caso, não precisa. Então, nós vamos ter uma transpiração reduzida. Ou seja, estou perdendo pouca água pela pele. Mas aí eu vejo que a ingestão de água é suficiente. Então o organismo usou, aquilo que sobrou vai ser eliminado. Então nós vamos ter aqui uma urina volumosa, diluída. Ou seja, com muita água. Por isso que a gente urina mais na época de inverno, na época de temperaturas mais baixas. Por quê? Diminui a transpiração, tem que eliminar de outra forma. Então o que acontece no frio? Baixou a transpiração, a gente eleva o volume de urina. Porque a quantidade de água que eu preciso, o organismo retém. Aquilo que estiver sobrando vai embora. E isso vai ser regulado por uma diminuição do nosso ADH, que é o hormônio antidiurético. Certinho? Alguma dúvida? Então agora, pessoal, fica ligado aí que vem um desafio da corujinha para eu testar se você entendeu essa aula. Voltei, pessoal. Conseguiram decifrar esse desafio da corujinha? Muito fácil. Bom, ela perguntou ali para vocês quais glândulas produzem e secretam, respectivamente, o ADH. E eu falei para vocês durante a aula que a produção do ADH ocorre lá no hipotálamo. E aí o hipotálamo vai enviar esse hormônio para uma outra glândula, que é a hipófise. E a hipófise vai guardar o ADH. Quando houver necessidade da secreção, é ela quem secreta. Portanto, a secreção do ADH ocorre pela hipófise, para regular os níveis de água que nós temos, que nós precisamos ter no nosso corpo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like. Se quiser aprender mais, tem aula sobre o sistema urinário e tem aula sobre o sistema endócrino para você entender como que funciona cada um deles, para depois compreender essa relação entre esses dois sistemas. Se inscreva, se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho. Bons estudos, qualquer dúvida aqui nos comentários e até a próxima aula.